Então, pessoal, muito bom dia a todos os presentes, a professora Graciela e os nossos apresentadores de trabalho, né? Nós vamos aqui abrir a nossa primeira mesa de apresentação de trabalhos do terceiro simpósio de defesa da UFPE, né? Esse é um simpósio que conta com a participação, né, de diversos professores associados à rede, né, que está um projeto patrocinado, no caso, né, pelo Ministério da Defesa. A gente tem o ProDefesa 4, então, coordenação do professor Marcos Guedes, né, e a professora Graciela. E a professora Graciela, que vai ser a nossa debatedora de hoje, é professora associada da Universidade Federal de Santa Catarina. A professora é doutora em Relações Internacionais pela UNB e mestre em Relações Internacionais pela URGS, e é pesquisadora e vice-líder, então, do Grupo Brasil e as Américas do CNPq, juntamente com o professor Marcos Guedes. Eu informo a todos que nós teremos, então, uma apresentação em torno de 10 a 15 minutos, né, sendo 15 minutos o tempo limite. Com 10 minutos eu vou avisá-los através do chat, né, sobre o tempo. E ao final, então, da apresentação dos senhores, a gente vai ter um comentário da professora Graciela, né? Depois do comentário individual de cada trabalho da professora, vocês terão mais 5 minutos para a tréplica, né? Para considerações finais a respeito dos comentários da professora. Bom, aqueles que tiverem, então, PowerPoint para a apresentação, eu peço que compartilhem a tela, né? Com o link no canto inferior aí do vídeo de vocês. Não é obrigado a utilização, né, mas aqueles que o quiserem podem fazer uso dessa ferramenta. Nós teríamos, então, o início, nosso primeiro trabalho seria o do Lucas Marques, da Universidade Federal de Pernambuco, que se titula Segurança Internacional e Energia. Por enquanto, o Lucas ainda não entrou, então, se acaso ele chegar, ele vai ser colocado, então, como apresentador do último trabalho. E aí nós passamos, então, imediatamente ao trabalho seguinte, que seria o trabalho do Lucas Júnior, da Universidade Federal do ABC, intitulado Transformações, Alcances e Limitações do Acordo de Paz na Colômbia. Ok? Então, Luciano, fique à vontade, a palavra é sua. Bom dia, pessoal. Primeiramente, obrigado pela oportunidade de poder compartilhar um pouquinho da minha pesquisa, né, um pouquinho do meu trabalho com vocês, nessa oportunidade. Então, meu trabalho é sobre as transformações, alcances e limitações do Acordo de Paz na Colômbia, né, é um pedacinho do meu projeto de pesquisa que eu estou estudando no mestrado, em que eu estudo a implementação do Acordo de Paz, né, da Colômbia, que foi, né, firmado em 2016. Então, eu estudo esses 2 primeiros anos de implementação. Tá? E nesse trabalho, eu queria apresentar para vocês algumas considerações preliminares. Né? Como eu disse, é um trabalho contínuo, né, até o final da minha pós-graduação, no mestrado, então muita coisa a gente vai mudando, quanto mais a gente vai lendo, vai se aprofundando, mais coisas tem, né? Bom, então eu queria primeiro fazer uma introdução rapidinho sobre o tema com vocês, né? O escopo que eu estou pesquisando, a metodologia que estou utilizando, os resultados preliminares, então, e considerações finais, tá? Então, a introdução. O acordo de paz firmado entre o governo do Estado da Colômbia, né, e as FARC, que é as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, ocorreu, então, em 2016, após praticamente 4 anos de negociação, né? É sabido que as Farc foi uma guerrilha muito forte, né? E atuou nesse conflito interno na Colômbia por mais de 50 anos. Houveram em diversos momentos tentativas de acordo de paz com as Farc, sendo que esse de 2016 foi o que realmente chegou até o final, assim, foi amplamente debatido em várias áreas, né? Então, é considerado um marco histórico para a Colômbia e também para o estudo de acordos de paz, né? Então, esse acordo abrangeu questões da reforma agrária, não reforma agrária em si, eles até tentam não utilizar essa palavra, eles utilizam reforma rural integral, né? Da reforma rural integral, com algumas políticas para mudar a infraestrutura da parte agrária, né? Das regiões mais agrárias da Colômbia, que eram as regiões com maior poder das Farc. Também houveram políticas dentro do acordo de paz referente à questão das drogas, em relação aos direitos das vítimas. Então, foi um amplo acordo de paz, né? Então, eu me proponho a estudar, então, como se deu essa implementação nos 2 primeiros anos, né? Então, o marco temporal é 2017 e 2018.
A metodologia que eu utilizo primeiramente, o levantamento bibliográfico, né, dos estudos de guerra civil e de construção de paz. Então, são duas linhas teóricas muito amplas, né? Então, eu busco entender primeiro como se dá, quais são as classificações das guerras civis, como se dão as guerras civis, como se dá a guerra civil no pós-conflito, o que os autores falam sobre o tema, né? E depois também eu estudo um pouco sobre a construção da paz, né? Então, autores como Galtung, Carlos Nassi, vários autores, né, que analisam pós-conflito e até ambientes assim complexos, né, de conflito com vários atores, como pode então construir a paz nesse aspecto, tá? Além disso, a metodologia também que eu utilizo é o estudo de documentos primários, né, através dos documentos disponibilizados pela ONU, na missão de paz da ONU na Colômbia, que trimestralmente eles lançaram, né, documentos de observação do acordo de paz, né, quais pontos estavam sendo realmente aplicados ou não. Além disso, também relatórios do Instituto Kroc dos Estados Unidos, que é um instituto que foi, digamos assim, contratado pelo Estado, né, colombiano, para também observar o acordo de paz. Bom, as transformações, né? De acordo com Carlos Nassi, um acordo de paz ele é extremamente impactante para a sociedade, para o país em que ele se insere, né? É difícil porque é um tipo de política atípica, né? De política pública atípica, porque não é tão jurídica, ou seja, tem a parte jurídica, tem a parte social, tem a parte econômica, né, de um acordo de paz. Então, por exemplo, o acordo de paz, existem várias cláusulas, e foi até criado, né, um tribunal especial para julgar os casos do acordo de paz, que é a REP, que é a Jurisdição Especial para a Paz. Mas o acordo de paz vai muito, muito além da questão jurídica, né, da questão de mediação de conflitos, então é algo muito complexo. Então, as transformações que eu quero dizer aqui são notadas, né, principalmente no primeiro ano, de forma muito grande, assim, muito perspicaz, digamos assim. Porque o ponto do acordo de paz que foi maior implementado, foi a entrega de armas das Farc. Então, a inserção das Farc na política como um partido político, né? Então, assim, houve uma transformação muito grande. Também houve uma oposição muito grande de vários setores da Colômbia, né? Mas essa entrega de armas, então, e a diminuição da violência nas áreas mais conflituosas é um dos pontos mais significantes, né, dessa transformação. Então, a diminuição de violência, da violência do conflito em si, nessas regiões. Porém, não obstante, todavia, que eu ainda estou estudando, alguns outros indicativos, né, aumentaram, que foi, por exemplo, o assassinato a líderes sociais e também a perseguição de alguns ex-combatentes. Né? Então, parece que reduziu uma parte e aumentou outra parte da violência, mas, assim, faz parte dessa complexidade, né, que é o pós-conflito, que envolve várias coisas, né? Os alcances, então. O maior alcance que eu considero no primeiro ano, como eu disse, foi então a entrega de armas, né, das Farc e a inserção dela na política, né, nesse primeiro ano. Além disso, também, por exemplo, o Acordo de Paz, ele teve vários pontos, como eu disse, de reparação de muito tempo que o Estado não conseguiu intervir em áreas em que as Farc estavam presentes. Por exemplo, no Acordo de Paz existem vários pontos de infraestrutura, como levar mais internet para as regiões rurais, como melhorar a infraestrutura rural, né? Então, de acordo com Carlos Nassi, esse Acordo de Paz também é uma forma, né, do Estado fazer aquilo que ele não fez em muitos anos, né? É uma forma de políticas públicas construída por meio do diálogo e da análise, tanto social quanto política. Então, o alcance, né, desse acordo de paz, pelo menos no primeiro ano, foi muito grande, até nessas próprias regiões. Né? Tem até pontos que são chamados zonas veredais de normalização, que estão previstos no acordo, que são, digamos, acampamentos ou áreas, né, que o Estado, então, colocou os ex-combatentes das Farc naquele local, para, então, começar uma normalização e reinserção social deles. Né?
Então, as limitações. As limitações foi que muitos pontos do Acordo de Paz, um dos mais importantes, né, que é essa reinserção social dos ex-combatentes, não foi completamente implementada, assim, não atingiu os objetivos que se esperava para o primeiro ano, e isso dificultou muito, né, isso impactou até na questão dos ex-combatentes voltar para a luta armada, né, em alguma dissidência, em alguma outra guerrilha, e também a troca de governo em 2018, né? Então saiu Juan Manuel Santos e entrou um outro presidente, e obviamente esse outro presidente, então, desde a campanha falou que ia continuar, né, o acordo de paz, porém ia fazer algumas mudanças orçamentárias, etc. Só que é uma mudança muito grande de ideologia, assim, digamos assim, com o acordo de paz. Então a principal limitação que eu considero é tratar o acordo de paz como uma política de governo e não de Estado, né? Afinal, a guerra e o conflito durou muitos anos e independente de governo, né? Então entrava vários governos diferentes e as Farc, ok, já estou encerrando. E as Farc continuou com seus objetivos, né? Continuou com a sua luta armada, etc. Então, acho que a principal limitação é considerar, né, o acordo de paz como uma política de governo e não de Estado. Eu acho que isso é um dos pontos principais. Além disso, são várias partes que eu considero e eu pontuei que o governo está mais pecando do que a própria Farc, que conseguiu cumprir, digamos assim, com alguns pontos acordados, né? Eu acho que os principais pontos que o Estado não conseguiu assim completar completamente foi a parte por exemplo, levar trabalho para essas zonas veredais de normalização, levar algumas políticas para realmente promover a reinserção social dos ex-combatentes e também protegê-los, né? Porque assim muitas outros grupos, inclusive paramilitares que não atuam oficialmente, perseguiram vários líderes sociais ex-combatentes e acabaram assassinando eles, né? De acordo com algumas fontes que eu estudei. Bom, gente, é isso então, muito obrigado. Eu queria só trazer então algumas reflexões, né, sobre essas transformações, os alcances e as limitações do acordo de paz. Tá bom? Então, fico aberto a contribuições, a críticas, a perguntas. Muito obrigado. Ok, Luciano, muito obrigado pela sua apresentação, né? Bastante intrigante essa questão aí das Farc, né? Com esses acordos de paz, as transformações, a análise das implicações, né? Achei bem bacana a sua apresentação. Daqui, então, nós seguimos para o próximo apresentador, que é o Pedro Gama, né? Da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E o trabalho do Pedro se intitula Defesa Nacional e Desenvolvimento. Pedro, como você não estava quando eu iniciei, se tiver uma apresentação em PowerPoint, né, você pode compartilhar pela sua tela com o link no canto inferior, no centro do seu vídeo, ok? Não é obrigado a utilizar, então se você não quiser fazer uso dessa ferramenta, também não há nenhum tipo de problema. Então a palavra é sua, Pedro, fique à vontade. Obrigado. Vocês conseguem me ouvir bem? Sim, sim. Obrigado. Um bom dia a todos. Gostaria de agradecer pela oportunidade de participar do evento. A minha apresentação, o título completo é Defesa Nacional e Desenvolvimento, diálogos entre o significado de autonomia em Hélio Jaguaribe e a Estratégia Nacional de Defesa. Esse trabalho resultou num artigo fruto de uma pesquisa de pós-doutorado que eu realizei na ESEMI no ano passado, e que foi publicado agora, essa semana, na revista Austral, né, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Foi um trabalho bastante interessante, na verdade ainda necessita de mais desenvolvimento, mas ele tem alguns resultados parciais e é isso que eu venho trazer para vocês hoje, tá? Então, nesse trabalho, eu procurei discutir em que medida as ideias sobre autonomia em Hélio Jaguaribe dialogam com as principais políticas públicas relacionadas ao tema da defesa, formuladas no Brasil nas últimas décadas, né? A Política Nacional de Defesa, e, em especial, a Estratégia Nacional de Defesa em suas diferentes versões. Hélio Jaguaribe foi cientista político, sociólogo, um importante intérprete do Brasil, fundador do ISEB nos anos 50, membro da Academia Brasileira de Letras,
falecido recentemente no ano de 2018. Né? Ele produziu obras importantes sobre o desenvolvimento brasileiro, sobre as relações internacionais, obras como O Nacionalismo na Atualidade Brasileira, de 1958, Desenvolvimento Econômico e Desenvolvimento Político, de 1962, já na década de 90, um estudo crítico da história e diversas outras obras. Bom, sobre o conceito de autonomia em Hélio Jaguaribe, eu privilegiei duas obras dele, né, em que temáticas de desenvolvimento, da defesa nacional e da autonomia foram abordadas e relacionadas. Né? A primeira é a Autonomia Periférica e Hegemonia Cêntrica, de 1979, e o Novo Cenário Internacional, Conjunto de Estudos, de 1986. Eu vou sintetizar, né, porque como existem vários aspectos nesse trabalho, e o tempo de apresentação é curto, eu vou sintetizar as considerações a respeito dessas obras. Então, esse seu estudo, Jaguaribe formula uma teoria das relações internacionais do ponto de vista dos interesses dos países periféricos, em especial do Brasil. Né? Ele apresenta um modelo de interpretação das relações internacionais, muito semelhante ao modelo de interpretação da sociedade, em que ele desenvolve, primeiro em desenvolvimento econômico e desenvolvimento político, e depois em Political Development, né, nos anos 70, né, que é um estudo mais abrangente. E isso no momento de recrudescimento da Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética. Né? E, em resumo, ele conclui que na disputa entre os dois sistemas imperiais, né, que o sistema imperial norte-americano e o sistema imperial soviético, né, como ele chama, o desenvolvimento autônomo e fortalecimento dos países centrais acarretam em subdesenvolvimento e dependência da periferia de uma forma ampla, né, tanto política, econômica e culturalmente. E aí, me coube perguntar se essas preocupações, considerando as reflexões do Jaguaribe, né, se as preocupações dessa natureza teriam sido desdobradas de alguma forma nos principais documentos de política pública relacionados aos temas de defesa do Brasil. Então, a partir dos anos 90, a área de defesa do Brasil passou a contemplar um conjunto de aparatos políticos, econômicos, diplomáticos e militares. Né? A necessidade de modernização dos meios e dos materiais bélicos era uma demanda antiga das Forças Armadas, porém, dois aspectos contribuíram para a promoção das políticas públicas. Né? Em meados dos anos 2000, houve uma conjuntura tensa, agravada por uma grande crise vivida pelo setor de transporte aéreo, né, que ficou conhecido como apagão aéreo. E isso refletia o colapso do setor devido a diversas falhas estruturais. E, do ponto de vista internacional, havia também um papel de maior relevância aspirado pelo Brasil. Né? Esse papel, né, esse novo papel internacional que o Brasil aspirava, né, nós podíamos... o reflexo disso foi a coordenação da missão de paz da ONU no Haiti a partir de 2004, a ambição histórica, né, que retornava com força naquele momento de ocupar uma vaga de maneira permanente em um Conselho de Segurança das Nações Unidas reformado, e, em 2018, a criação do Conselho de Defesa Sul-Americano pelos países membros da Unasul. Né? A ideia é que uma base industrial de defesa revigorada não apenas reduziria a dependência tecnológica do país, em especial em relação às tecnologias indispensáveis, né, o que foi chamado de tecnologias indispensáveis, mas também seria um instrumento fundamental na atuação do país nesse papel internacional, e que se revelava, se refletia, na verdade, nessa participação do Brasil no cenário internacional, e que o Brasil ambicionava. Bom, então, em primeiro lugar, a Política Nacional de Defesa, originalmente com o nome de Política de Defesa Nacional, né, teve a sua primeira versão desenvolvida em 1996, no governo Fernando Henrique Cardoso, e nas atualizações em 2005, 2012, 2016 e agora, recentemente, em 2020, né, o seu nome foi alterado,
né, para a Política Nacional de Defesa, né, todas as versões posteriores já adotam esse nome, tendo a precedência do aspecto nacional. Né? Em resumo, essa política ela estabelece condições gerais para o planejamento das ações voltadas à defesa nacional, orientadas para as potenciais ameaças externas. Ela determina os objetivos, né, que são chamados de Objetivos Nacionais de Defesa, e orienta o Estado sobre o que deve ser feito para atingi-los. Na introdução da versão de 2012, é importante notar um pressuposto que é entendido como crucial, né? Abre aspas, a defesa do país é inseparável do seu desenvolvimento, fornecendo-lhe um indispensável escudo, fecha aspas. Então, para os fins dessa pesquisa, eu também destaco o 9º item dos Objetivos Nacionais de Defesa, né, que associa o desenvolvimento industrial com autonomia tecnológica sensível entre as finalidades essenciais. Então, assim, se a Política Nacional de Defesa ela estabelece o que fazer na área de defesa, a Estratégia Nacional de Defesa, conhecida pela sigla END, define o como fazer. Ou seja, a END trata da execução sistemática e da implantação dos objetivos definidos pela PND. Na versão de 2012, a END possui 3 eixos estruturantes. São eles a reorganização das Forças Armadas, a reestruturação da indústria nacional voltada para materiais e equipamentos de defesa e a manutenção do serviço militar obrigatório. Destaca-se o trecho Estratégia Nacional de Defesa e Estratégia Nacional de Desenvolvimento, no qual se estabelece um vínculo indissociável entre essas duas políticas públicas, uma reforçando e estimulando a outra, em sintonia com as finalidades essenciais da PND. A construção de um modelo de desenvolvimento autóctone passa pela capacidade do país em dizer não às pressões e ameaças externas. A independência nacional é o princípio crucial a guiar os projetos de defesa e desenvolvimento de forma a alcançar a capacitação tecnológica autônoma e o domínio das tecnologias sensíveis, né? Tecnologias sensíveis que são, em particular, fundamentais nos setores espacial, cibernético e nuclear, qualificados como estratégicos. Eu destaco também, no segundo eixo estruturante, chamado de reorganização da base industrial de defesa, em que ele busca garantir que as necessidades por produtos e equipamentos militares das Forças Armadas brasileiras tenham por base a capacitação tecnológica de domínio nacional e, de preferência, que sejam empregadas tanto no âmbito militar quanto civil, ou seja, ter uma aplicação dual. Um exame atento desse segundo eixo aponta a reestruturação da indústria brasileira de materiais e equipamentos de defesa, busca fomentar o desenvolvimento de um complexo militar, universitário e empresarial. Né? Então, nesse sentido, a promoção da pesquisa e do incremento tecnológico se associa à ideia de autonomia. Não se pretende apenas o suprimento da demanda das Forças Armadas brasileiras, mas a partir de recursos humanos, né, desenvolvidos nas universidades, de um diálogo também com o mundo civil, né, a partir de recursos tecnológicos e industriais nacionais, ou seja, que haja também uma comunicação e um trabalho virtuoso envolvendo universidades, envolvendo empresas nacionais, e com isso construir uma conexão virtuosa entre defesa e desenvolvimento. Conclui-se que as ações relacionadas à promoção de estudos e pesquisas na área de defesa, assim como o reforço do vínculo positivo entre defesa e desenvolvimento e a busca de autonomia técnica e de pensamento estratégico pelo Brasil, elas vão ao encontro das preocupações apontadas por Hélio Jaguaribe ali no final dos anos 70, meados dos anos 80. Né? Ideias relacionadas ao chamado transbordamento tecnológico, ou seja, o desenvolvimento de tecnologias para uso militar, mas que serão depois modificadas para o uso civil, e suas implicações virtuosas na defesa e no desenvolvimento nacional, seja na busca de autonomia industrial, seja na constituição de conhecimento e pensamentos próprios, vão ao encontro dos estudos de Jaguaribe e das concepções presentes tanto na Política Nacional de Defesa quanto na Estratégia Nacional de Defesa. Porém, deve-se ressalvar que há uma falta de continuidade entre as primeiras versões dos documentos e as posteriores atualizações, o que implica em fragilidade. Se, por um lado, os documentos destacam
o princípio da independência, abre aspas, efetivada pela mobilização de recursos físicos, econômicos e humanos para o investimento potencial produtivo do país, fecha aspas. Logo, dependente é quem não tem o domínio das tecnologias sensíveis, tanto para a defesa como para o desenvolvimento. E esse princípio se manteve até a versão de 2012. Isso por um lado. Por outro lado, a edição de 2016, ela diminuiu sensivelmente esse foco autonomista, restringindo esse foco ao objetivo de estimular a autonomia produtiva e tecnológica apenas da área de defesa. Com esse intuito, a Estratégia Nacional de Defesa propõe o fortalecimento apenas da área de ciência e tecnologia de defesa e que a cadeia produtiva da base industrial de defesa deva ser sustentável. Então, a gente percebe, eu percebi isso, né, nos documentos, né, que eu ainda não pude explorar melhor a versão de 2020, mas já há uma mudança sensível da versão de 2012 para a versão de 2016 em relação a esse vínculo virtuoso entre desenvolvimento e defesa. Então, para finalizar, assim, a título de considerações finais, é preciso ressaltar que o Hélio Jaguaribe, ele, sem dúvida nenhuma, é um dos grandes pensadores e intérpretes do Brasil, né? A sua obra não tem sido tão privilegiada em termos de estudo dos últimos anos para cá, né? Então, é necessário uma retomada dos estudos relacionados à sua obra, né, e é isso que eu pretendo fazer, num estudo mais amplo, abrangendo a sua biografia intelectual, né. Esse, digamos, é um primeiro passo. Ele foi, sem dúvida nenhuma, então, um dos grandes pensadores do Brasil, né. Passados quase 70 anos, desde que as suas primeiras ideias e teorias foram formuladas, né, em sintonia e em divergência com os intelectuais, né, que também compartilharam dessas aspirações, né, em relação ao desenvolvimento brasileiro dentro do modelo capitalista, é possível nós afirmarmos que os seus ideais estão longe de terem sido concretizados, né? O Brasil ainda não alcançou esse desenvolvimento, né, esse desenvolvimento num sentido amplo. Porém, esses ideais, eles continuam vivos, né? E as questões do desenvolvimento, da defesa, elas permanecem como temas centrais no debate público nacional na atualidade, né? E por último, né, para termos uma ideia de como esses temas eles permanecem centrais, né, é importante nós ressaltarmos que hoje nós estamos num contexto de pandemia, né? Nós estamos num ambiente de forte ataque às universidades públicas e à ciência em geral, né? Constatamos fragilidades, em especial, na área produtiva existente no país, né? Diante das forças políticas e econômicas atuantes no sistema interestatal, né? Então, assim, torna-se cada vez mais urgente e atual uma reflexão profunda sobre a questão da autonomia nacional, né? Bom, em síntese, era isso que eu tinha para apresentar para vocês, e mais uma vez agradeço muito por ter sido aceito aqui no simpósio, e estou à disposição para dúvidas e para ouvir sugestões, recomendações para a continuidade dos meus estudos. Tá bom? Obrigado. Obrigado, Pedro. Um trabalho bem interessante, um trabalho provocativo, que toca em pontos sensíveis, né, para a gente aqui no Estado brasileiro, né? O trabalho faz uma ligação muito bacana, né, entre a produção do Hélio Jaguaribe e as questões de desenvolvimento nacional que estão em pauta até hoje, né? Então, muito obrigado, então, pela contribuição, Pedro. Seguindo, nós teremos, então, a apresentação agora. E você me desculpa, Pedro, porque o teu título, ele só tá aquele pedaço aqui no cerimonial, tá? Então, foi problema da organização e a gente vai corrigir, vai aparecer certinho o teu título depois. Então, agora teremos, então, a apresentação do Gustavo Silva, que é da ECM, né? Um estudo à luz de Geoffrey Thiel. Geoffrey Thiel, é isso?
Então, a palavra é sua, Gustavo. Fique à vontade. Bom dia, pessoal. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. Cumprimento, então, a cada um presente. De fato, o título também está incompleto, né? O meu trabalho, o título é Um Estudo à Luz de Geoffrey Teal acerca da estratégia naval e submarino nuclear brasileiro. Esse é um projeto do qual eu já venho trabalhando há algum tempo, né? Desde a graduação enfim, até a presente data, né? E ele não faz parte do meu projeto de mestrado. Na verdade, ele é o impulso inicial do meu projeto de mestrado, mas ele não é o meu projeto de mestrado que eu tenho desenvolvido na ESEMI. Mas ele que me impulsiona, né? E o trabalho do Pedro, enfim, me trouxe algumas contribuições bastante importantes de análise, né? Sobre a PDN e a PND, né? Que eu às vezes deixei passar nas minhas leituras e que aqui me deu uns insights bem legais. Bom, vamos começar então falando desse meu projeto. Esse trabalho, né, o trabalho completo submetido, nem sei se eu consegui mandar ainda para o evento, mas o trabalho completo desse resumo que eu estou apresentando aqui, ele tem cerca de 98 páginas já, assim, já virou um negócio bem amplo, né? E para enviar em formato de artigo, a gente não consegue abranger todas as especificações que a gente gostaria de especificar, né? Não ficaria bem feito se assim eu fizesse. Mas eu estudo o programa de desenvolvimento de submarinos em sua gênese, né? Logo quando o Brasil, a partir então da PND, né, quando já estava modificado e a nação passa à frente da defesa, assim como o Pedro mencionou, ela tenta, de alguma maneira, buscar uma autonomia da defesa nacional, né, ou dos aspectos de política de defesa no Estado brasileiro, e, a partir disso, o Brasil busca se preparar com conhecimentos, de fato, para sua defesa, para que sua defesa seja feita, né? E aí, nessa busca, o Brasil queria ter a propriedade de um submarino nuclear, mas ao mesmo tempo ele não queria simplesmente comprar um submarino, porque comprar um submarino era muito fácil, né? Junta ali aquele dinheirinho, vai lá e faz a aquisição. Ele queria ter o conhecimento. Então ele buscou parcerias, salvo engano, com a Rússia, com os Estados Unidos, para essa troca de conhecimentos, e não foi possível. Mas a França, dentre os países que ele buscou, a França foi o único país que conseguiu atender as demandas, né? Então, o Brasil, nesse momento, né, em 2008, com vistas às questões políticas do momento, ele buscava uma autonomia internacional muito marcada, né? E na busca por essa parceria estratégica, ele também buscava algo mais que um simples submarino, né? E no caso foi a busca a troca por conhecimentos, né? Esse projeto do submarino nuclear brasileiro, ele vem de 1974, ele já é um projeto muito antigo e que foi passando e foi sendo postergado por conta de falta de investimento. Então, os governos tinham um anseio, tinham o desejo de se ter um submarino, mas diante das adversidades dos momentos, né, e das prioridades que os governos tinham, esse projeto foi sendo postergado, né? Bom, dito isso, o Geoffrey Teal, ele traz um conceito, na verdade são 3 conceitos, mas eu trabalho só com 2 dos 3, que é o conceito de pré-modernidade, modernidade e pós-modernidade. Eu trabalho com o conceito de modernidade e pós-modernidade, né? Esses 3 conceitos, né? Pré-modernidade é aquele período de busca de conhecimento que o mundo passava. O de modernidade já é o próprio período de industrialização. E o de pós-modernidade é o que ele entende, e sendo sintético, como globalização, né? Então, é o momento em que as coisas não se tornam mais privadas, né? Ou seja, não são mais de um âmbito particular e são mais públicas, entre aspas. Ou seja, tudo que acontece aqui pode afetar o outro lá, né? Então, todas as decisões que um Estado toma, ela tem consequências não apenas para a vida do seu Estado, mas para a vida de um todo, de um globo.
E aí, nessa busca por decisões acertadas, os estados acabam compartilhando de informações. Geoffrey Teal, ele é um estrategista naval inglês, né? Ele é historiador e estrategista naval, e ele trabalha com a ideia de que o mar, né? E aí, de certo modo, ele se embasa na Convenção de Montego Bay, né, onde diz que o mar é um patrimônio comum da humanidade, e a partir disso ele entende que tudo que acontece no mar pode afetar a vida de todas as pessoas aí que dele necessitam de alguma maneira, né? Então, ele parte dessa ideia de que, dentro dessa concepção de pós-modernidade, os estados tenderão, né, a cooperar mais e a buscar meios para que a segurança do mar seja pensada de forma mais compartilhada. Bom, eu trabalho, esse trabalho ele é feito com base na ideia de análise de conteúdo, né? Então, meu método de pesquisa é a análise de conteúdo, onde eu busco o máximo de informações possíveis sobre toda a trajetória de pensar, executar e conseguir os objetivos com relação ao pré-projeto, né? Ou seja, quando se pensou ali em tomar decisões para conseguir as parcerias estratégicas necessárias, e também para o período de execução, né? Então, tudo aquilo que envolveu as pessoas, né? Enfim, pessoas, órgãos e estruturas, eu tento buscar todos os documentos possíveis para que, no final, a gente consiga projetar um resultado bacana. E também ele é um estudo ensaístico, onde eu projeto um cenário que não condiz com a realidade, entre aspas, mas com base nas análises feitas, se pode aferir ao final que o projeto do submarino nuclear brasileiro, né, o Programa de Desenvolvimento de Submarinos, ele tende, né, e é isso dentro da prospecção que eu faço no trabalho, ele tende a ser, então, um trabalho feito com base no conceito de Teal, que diz respeito a essa ideia de pós-modernidade, ou seja, o submarino está sendo pensado para a defesa de um espaço que não é só meu, que é um espaço de todos nós. Um dos objetivos, né, com relação ao submarino em si, diz respeito, né, à ideia de projeção internacional. Então, naquele período, Luiz Inácio Lula da Silva, enquanto presidente, ele, além dessa ideia de buscar um espaço aí no Conselho de Segurança da ONU reformulado, e entre outras coisas, ele buscava demonstrar para o mundo a autonomia brasileira frente às questões de defesa naval, né? Então, o impacto internacional, né, da execução, ou melhor, desse projeto, sair do papel e se tornar algo palpável, algo que estava sendo de fato feito, tomou dimensões inimagináveis, né, assim, no mundo afora. E a ideia do trabalho era justamente descrever e analisar esse acontecimento, né? Como deu-se isso no cenário internacional, como isso foi visto, como isso foi percebido. Ainda que o projeto esteja atrasado, né, por conta de diversas questões que muitas vezes têm a ver com políticas, né, mais do que o desenvolvimento e a necessidade do Estado brasileiro, ele ainda reflete e gera consequências e possibilidades para a imagem do Brasil que são importantes aí no cenário internacional. O projeto, né, ele fez parte da Marinha do Brasil por muitos anos, mas logo que a USP, né, tanto é que o submarino leva o nome de um professor da USP, que já não é mais vivo, agora peço perdão por esquecer o nome dele, o projeto, né, ele conversa bem com a ideia da Política Nacional de Defesa, quando busca uma aproximação do setor militar com as universidades, né, que era algo que também não acontecia. Então, a Marinha do Brasil, ela acaba, de alguma maneira, se conectando às universidades brasileiras para o desenvolvimento desse projeto, e aí a percepção de civis e militares, né, nessa execução é bastante importante, né, tanto para a Marinha quanto para o Estado. E a ideia de Geoffrey Teal, né, só para concluir, ela se torna clara e evidente quando o Brasil deixa claro nos seus documentos de que a busca por um submarino nuclear não é apenas para a defesa do Estado brasileiro, né, da
da nossa área terrestre, territorial, né, no mar, mas também de todo o Atlântico Sul, que, por sua vez, está interligado às demandas do Brasil. E aí fica, com isso, né, o Brasil deixa claro sua intenção de que a projeção do submarino nuclear brasileiro alcance também todos aqueles que dependem do Atlântico Sul como um espaço de busca de autonomias aí para os estados. Então, é basicamente isso. Eu não sei se eu consegui falar tudo que eu precisava, mas, assim, como eu disse, é um trabalho que já tem bastante tempo e é um trabalho que já está bastante grande, cheio de detalhes, mas que, para uma apresentação de 10 minutos, fica quase que inviável contar todos os detalhes, e num artigo de 15 páginas também fica difícil colocar tudo aquilo que parece necessário, mas quem tiver interesse, depois eu também posso compartilhar, enfim, e mostrar isso para o pessoal, que acho que é bastante legal para quem se interessa pela temática. E é isso. Muito obrigado, pessoal. Obrigado, Gustavo. Né? Um trabalho bem interessante também, né? Trabalhando com essa questão desse pensador Geoffrey Thiel, né? E o desenvolvimento do programa de tecnologia para submarinos do Brasil, né? Bem bacana também essa ligação entre a academia e as forças. Eu agradeço também a apresentação do seu trabalho, Gustavo. E vamos agora, então, para o segundo trabalho, que também é de um aluno da ECM, Celso Justo Eduardo Migon, que vai apresentar o paper Brazilian Way of Peacekeeping. Aí, o título aqui realmente está reduzido em todas as apresentações, Celso, então se você quiser apresentar o teu título completo, fique à vontade, a palavra é sua, Celso. Celso, o seu microfone eu acredito que esteja desligado. Me ouve agora, professor? Me ouve bem? Agora sim, agora sim. Então, primeiramente, bom dia aí aos professores, agradeço a oportunidade, né? Feliz em rever o Gustavo, que é companheiro aí da ECM, né, no programa lá de pós-graduação. Bom dia aos colegas. Esse trabalho, eu achei interessante que ele tem pontos de toque, o meu trabalho, né, com os apresentados. Então, o Pedro comentou sobre, né, política nacional de defesa, estratégia nacional de defesa, eu vou falar um pouco aqui também. O Gustavo falou sobre projeção internacional e o outro colega comentou aí sobre uma estratégia de governo, no meu caso seria uma estratégia de Estado. Então, há pontos de toque aí com o que já foi apresentado. Então, o título é Brazilian Way of Peacekeeping, o braço forte e a mão amiga como uma estratégia de Estado, né? Esse artigo ele está sob coordenação do meu orientador de mestrado, que é o Coronel Eduardo Migon, né, professor doutor, e está inserido aqui nos estudos do Instituto Meira Matos da ECM. Então vamos lá, aqui é um rápido roteiro, né? Eu vou abordar a introdução à estratégia de Estado, o Brazilian Way of Peacekeeping, e eu dividi lá a passagem do Brasil no Haiti em 3 temáticas principais, né? Que é a luta contra as gangues haitianas, o terremoto de 2010 e a passagem do furacão Matthew e umas considerações finais. Então, inicialmente, estratégia de Estado, né? Então, eu peguei o conceito aqui do manual básico da ESG, né? Uma estratégia que ela é baseada na consecução e na manutenção de objetivos de alta relevância para a vida da nação, sem compromisso com resultados imediatos, diferente do que foi abordado pelo colega de uma estratégia de governo. Onde eu quero chegar no artigo falando sobre a estratégia de Estado, que, né, a atuação do Brasil no Haiti, né, o modo como o Brasil atuou, que é o Brazilian Way of Peacekeeping, ele vai ao encontro aí de uma estratégia de Estado, e eu vou falar mais sobre isso no final. Então, esse slide aqui, acho que o Pedro já esmiuçou bastante, né, não vou abordar muita coisa, traço um histórico aí sobre, né, a Política Nacional de Defesa e a Estratégia Nacional de Defesa. Eu chamo a atenção só sobre a criação do Ministério da Defesa em 1999, que, né, no trabalho nós mostramos que o MD trabalhou como indutor aí desse processo, a expansão dessa Estratégia Nacional de Defesa. E eu trago aqui principalmente sobre a dissuasão, né, na PND de 2020, né, na página 33, a concepção estratégica de defesa do país elenca a dissuasão como um dos objetivos principais, e eu vou fazer esse link com
o modo como o Brasil atuou no Haiti, colaborando para essa dissuasão. Então, o que vem a ser o Brazilian Way of Peacekeeping, né? Então, trago aqui uma citação da professora Adriana Abdenur, né? O Brasil diverge de grandes potências ocidentais, defendendo um modelo de emprego diferenciado nas iniciativas para a construção da paz. O modelo brasileiro não foca apenas no emprego militar, mas na solidariedade e na colaboração com o desenvolvimento. Então, isso é o que o slogan do Exército, né? Que é o braço forte e a mão amiga, né? São as ações de força que nós executamos lá no Haiti e associado à atenção à dimensão humana, né? E como é que começou esse Brazilian Way of Peacekeeping? Então, ele tem seu berço, né, no Secopab, a partir do 3º contingente. Na época, ainda era o Centro de Instrução de Operações de Paz. Então, o MD, ele observando aí esse centro como uma célula que conseguisse aglutinar aí as melhores práticas e conseguisse padronizar procedimentos, o MD transformou em Centro Conjunto de Operações de Paz, né, do Brasil, e hoje todos os militares que vão para uma missão no exterior e civis, eles passam pelo Secopab, né, e ganham ali, né, fazem estágios e adestramentos para conseguir, né, as melhores práticas e padronizar os procedimentos, né? E isso aí gerou como ficou conhecido a atuação brasileira, que é o Brazilian Way of Peacekeeping. Então, o Secopab, por intermédio do Ministério da Defesa, ele começou esse processo a partir do 3º contingente em 2004 e seguiu até o final de 2017 com o término da missão. Como é que foi a atuação? Como é que foi esse Brazilian Way of Peacekeeping, né, nesse período de 2003 até 2017? Então, né, a partir de 2004, a MINUSTAH de 2004 a 2010, ela ficou focada nas ações de força, principalmente. Lógico, sempre tratando o haitiano com dignidade, dando atenção à dimensão humana do haitiano. Mas, né, na nossa pesquisa bibliográfica, aí, vendo relatos da professora Adriana, o professor Eliezer Rios Oliveira, do Force Commander, General Novaes, o General Ajax, né, o General Santos Cruz. Então, nesse período, a temática mais forte do Brasil no Haiti foi o combate às gangues, né? E isso permitiu tornar o ambiente lá seguro e estável. Então, foi a aplicação da força. Mas como era que essa força acontecia lá? O brasileiro não só fazia as operações de força à luz de outros componentes militares que tinham lá. Não, o brasileiro ele atua de modo diferente, né? É isso que nós tentamos mostrar no trabalho. Então, ele anda a pé no meio da população, ele conversa com os haitianos, né? Depois de uma ação militar de força, né, do combate a uma gangue local na tomada da Casa Azul, na tomada, né, de Belé, Cité Solé, sempre faz um trabalho posterior de controle de danos né, e atenção à população local. Eu trouxe uma foto aqui do contingente do Brabate 24, esse é o centro, é o Coronel Roberto, é uma foto de um banco pessoal meu, é o Coronel Roberto, ele conversando com a população local. Então, isso é diferente no brasileiro. Ele vai no local, ele desembarca das viaturas, ele conversa com a população, né? E eu tive a grata satisfação de participar em 2 missões do Haiti, uma logo após o terremoto, né, em 2011, no Brabate 114, e a última foi em 2016, no período do furacão Matthew. Então, junto com a minha pesquisa bibliográfica, eu também tenho experiências pessoais que eu coloquei no artigo. Então, ainda a luta contra as gangues, né? Apesar da troca dos contingentes, né? Então, são de 6 em 6 meses a troca dos contingentes, mas a atuação do brasileiro se mantém constante. E isso foi observado pelo haitiano, né? Em conversa com intérpretes, cada contingente, né, de outros países muda, porque não tem um órgão que centraliza ali as melhores práticas, né, como o Secopab faz. Então, mantém-se uma atuação constante, né, sempre esse emprego da força associado à atenção à dimensão humana, respeitando a dignidade do haitiano sempre, né? E aí, ao longo dos anos, o haitiano começou a chamar o brasileiro de bom bagai, né? O que é esse bom bagai? Na tradução do crioulo, é o cara legal. Então, foi formada uma visão boa, né, do brasileiro nas missões de paz no Haiti. E aí, agora, uma segunda fase, né, que é o terremoto de 2010. Então, trouxe aqui uma foto da sede da ONU, né? Foi totalmente destruída, né? Várias mortes, foi noticiado em jornais.
Então, logo após o ambiente já estar seguro e estável, que era o objeto do componente militar no Haiti, o que acontece? Há o terremoto de 2010 e muda tudo, né? E o Brasil ele sai de uma atuação de força e passa a ajuda humanitária, né? Há uma flexibilização das ações e é uma característica do brasileiro. E aí, como é que foi essa atuação? Né? O Brasil, rapidamente, né? Independente do mandato, porque o mandato ele previa apenas um batalhão. O Brasil ele enviou um segundo componente, né? Que foi o Brabate 2, e esse segundo componente ele ficou voltado só para as ajudas, só para a ajuda humanitária. Então, nós tivemos ali um Brabate 1, que ficou focado nas ações militares, né, no mandato, que era previsto no mandato, e aí houve a fuga em massa de presidiários com o terremoto e teve que refazer a captura. Começou do zero novamente. E o Brabate 2, junto com a engenharia brasileira, né, a Braemco que está lá, ele ficou focado nas missões de busca, salvamento, liberação de vidas, reconstrução de estruturas essenciais. Então, isso impactou muito na ONU. O Brasil rapidamente se mobilizou, pouco tempo depois já mandou um contingente emergencial que eram militares que já tinham participado e, na sequência, mandou um segundo batalhão fora do que era previsto no mandato, e esse batalhão ficou voltado para a ajuda humanitária. E, né, depois, uma terceira fase, aí foi em 2016, o furacão Matthew, né? Então, as palavras do general Ajax, né, Porto Pinheiro, como eu coloquei a foto aqui, foi novamente uma crise humanitária seríssima, né? Não foi muito noticiado, não há muitos relatos ainda, porque é recente, ainda não tem uma bibliografia muito grande, né? Mas eu estava lá, então tenho condições de colocar vários apontamentos e algumas, né, que nós encontramos em pesquisa também. Mas, igual ao furacão, foi uma nova crise humanitária seríssima que o Haiti sofreu, e mais uma vez o batalhão brasileiro ele teve que se articular para, né, mudar, flexibilizar suas ações. Então, como é que aconteceu a atuação brasileira lá? Então, o Force Commander decidiu a estratégia de emprego do componente militar, né? O que aconteceu? Localizado onde seria o furacão, o Force Commander viu que estava a cerca de 80 quilômetros da área de Porto Príncipe, então as áreas iam ficar alagadas, pontes iam ser destruídas. Ele tomou a iniciativa de preposicionar tropas para auxiliar na ajuda humanitária. E o Brabate foi acionado e ele foi para a área onde o furacão ia passar. Ficou abrigado lá nos blindados e atrás de uma área de cobertura mais em grande risco. E foi uma decisão acertada do general, porque quando o furacão passou, destruíram-se pontes e aquele pessoal ficou isolado. E o Brasil foi o primeiro contingente a prestar socorro. Imediatamente após o furacão, como já tinha tropa lá no local, né, essa tropa já partiu para prestar socorro e a engenharia e os fuzileiros navais vieram logo na sequência, conseguiram chegar somente 3 dias depois, né, reestruturando as estradas, liberando vias, né, e fazendo a junção. Isso aí causou grande impacto na ONU, né, essa atitude do brasileiro de correr risco, que outro contingente militar não faria isso, né, de correr risco para atender ao haitiano, né, causou grande impacto na ONU e mostrou aí a grande solidariedade do brasileiro. E aí, como considerações finais, né, posso colocar que essa forma de atuação, né, tanto no combate às gangues, quanto no terremoto, quanto no furacão Matthew, que gerou o que é chamado de Brazilian Way of Peacekeeping, né, que é essa atenção, o uso da força sempre, né, tanto chegando primeiro, né, essa capacidade militar, mas também a atenção à dimensão humana, né, e isso impactou muito na ONU. E, nesse sentido, o Brazilian Way of Peacekeeping, ele colabora, né, para alguns objetivos nacionais de defesa, e é onde o artigo ele quer chegar. Não é uma estratégia de governo, então não foi algo pontual do governo Lula, depois do governo Temer, não. Então, como indutor aí pelo Ministério da Defesa, essa constância na atuação do brasileiro deixou uma marca, né? Então, hoje, a atuação internacional em missões de paz, ela é reconhecida. E isso aí vai impactar em vários objetivos nacionais de defesa. Então, eu elenquei aqui o Objetivo Nacional de Defesa 5, que é salvaguardar as pessoas, os bens, os recursos e os interesses nacionais situados no exterior.
o objetivo número 7, né, que é contribuir para a estabilidade regional, para a paz e a segurança internacional. Né, aqui entra a figura do Secopab, né, na Ação Estratégica de Defesa 65, né, que é promover o adestramento, a atualização tecnológica dos meios materiais e doutrina dos recursos humanos para a participação das Forças Armadas em operações internacionais. E coloquei também aqui a Ação Estratégica de Defesa 84, né, que é desenvolver capacidade das Forças Armadas para desempenharem responsabilidades crescentes em operações internacionais. Então, né, nós observamos que essa boa atuação brasileira impactou aí no alargamento das responsabilidades brasileiras na ONU. Então, começou com o general Santos Cruz, e hoje nós temos aí um Force Commander brasileiro na missão do Congo. E, para finalizar, eu deixo aqui o pensamento do Barão do Rio Branco, né? Nenhum Estado pode ser pacífico sem ser forte. É muito bom discutir acordos tendo por trás de si uma esquadra com credibilidade. Então, me coloco aí à disposição para dúvidas e observações aí para melhorar o artigo, e aí, novamente, agradeço a oportunidade. Obrigado, Celso, né? Um trabalho provocante, interessante, né? Um trabalho bem ilustrativo, né? Sobre o modo brasileiro de operar essas missões de paz, né? E frisando sempre essa importância, então, da condição humana do território que está recebendo esse tipo de intervenção, né? Também fazendo ligação com os documentos de defesa. Eu agradeço pela sua apresentação. Nós teríamos, então, o trabalho da Isabela Numa, que seria da UFSC, né? Mas ela enviou um e-mail aqui para a gente, dizendo que ela teve alguns problemas pessoais de última hora e que ela, infelizmente, não poderá participar hoje, né? Nós vamos observar, talvez, a possibilidade de inserção do trabalho dela para apresentação amanhã, né? Então, nesse caso, a gente passa diretamente agora para os comentários da professora Graciela, né? Que vai ser individual para os trabalhos. Acho que em torno de 25 a 30 minutos, professora, é o suficiente, né? Então, e depois para a gente poder ter esse bate-bola com a tréplica dos apresentadores. Então, a palavra é sua, Graciela. Fique à vontade. Tá ótimo, obrigada. Você, Fernando, por favor, me avise do meu tempo aí, me cobre se eu estiver avançando nele, né? Primeiro, bom dia a todos, é uma satisfação ter ouvido as apresentações de vocês, obrigado por terem submetido os trabalhos ao simpósio, estamos na 3ª edição, né, do simpósio, eu como participante do projeto, fico muito feliz com a aceitação também de pessoas de fora da própria rede que está sendo criada, né? É uma satisfação, então, recebê-los aqui, ouvi-los essa manhã, poder ter acompanhado os trabalhos de vocês, né? O trabalho do Celso veio na íntegra, né? Então, li um pouco mais, o do Pedro também, né? Os outros dois só o resumo, mas ouvi as apresentações de vocês agora pela manhã. Então, muito obrigada por essa possibilidade de debate. Bom, em primeiro lugar, destacando essa satisfação, depois eu vou fazer algumas considerações pela ordem, assim, da apresentação de vocês, das apresentações de vocês, né? Como eu disse no começo, a ideia aqui é que não seja nada muito formal, mas que a gente possa fazer uma interação bem produtiva entre vocês que trouxeram os trabalhos aqui, e eu que vou, enfim, fazer algumas considerações, né? Sempre quando a gente está de fora do trabalho, a gente não viu todas as dificuldades e todo o trajeto, né? Então, algumas considerações só de quem ouviu atentamente a exposição de vocês e de quem é muito interessada em todos esses temas que vocês apresentaram aqui, né? Então, vou começar com o trabalho do Luciano, que foi o primeiro, sobre o Acordo de Paz da Colômbia. Luciano, esse é um tema que eu gosto muito, né? Eu trabalhei com a Colômbia na minha tese de doutorado, por conta dos desafios que se impunham ao Brasil, né? Lá no início dos anos 2000, era uma situação bem diferente, né? Do período que você está estudando, relativamente diferente, mas que havia nesse período que você está estudando, né? Depois de muitas tentativas, se encaminhou para um acordo muito frutífero de paz com as Farc, a maior guerrilha, né, do Estado colombiano, e que durante muito tempo atuou com seus objetivos políticos, depois mais
nos últimos anos uma discussão sobre a manutenção ou não de seus objetivos políticos e qual o seu papel no Estado, né, a associação com a questão do tráfico de drogas e como isso foi impactando de maneira geral na própria Colômbia, né, e com externalidades negativas para os países da região, sobretudo o Brasil, que é um país limítrofe, né. O seu trabalho é um trabalho de mestrado, né, então, pelo que eu entendi, ele ainda está em andamento, né, então eu tenho algumas considerações aqui para fazer para você, muito pontuais, mas que eu começaria com o próprio título, né. Os acordos de paz, eles são, pelo próprio contexto que eles inserem, né, você mesmo falou que você está estudando a partir da transição para a paz, né, das teorias, né, da construção da paz e da guerra civil, né, então os conflitos civis, eles são de fato muito difíceis de encontrar um ponto de acordo por conta justamente disso, né, há diversas forças envolvidas, você tem uma perda do monopólio do uso da força pelo Estado Nacional, né, então você tem grupos armados dentro do Estado Nacional, você tem a própria dimensão da segurança humana, que é a participação, né, as consequências para a população mais diretamente daquele território, que vão sofrer grandemente as consequências desses conflitos civis, né, então eu tenho uma sugestão para você, com relação ao teu título, de retirar a palavra limitações, né, porque os acordos de paz, eles são difíceis, e eu acho que às vezes a gente tem uma tendência muito grande na academia de querer resultados muito rápidos, né, é a mesma coisa quando eu estudo, né, os acordos regionais na área de defesa, então a gente olha para o Conselho de Defesa sul-americano e diz assim, mas ele avançou pouco. Depende, né, você tem um processo aí formativo de uma década, como você pode dizer que ele avançou pouco? Aí você compara com a União Europeia, com os seus órgãos da União Europeia, e você vê, bom, mas aí vamos comparar décadas de atuação e, por outro lado, uma década, né? Então eu diria que os processos de acordo de paz, eles são de fato muito difíceis. Numa situação que aconteceu na Colômbia, em que o referendo foi pela negativa, né, efetivamente, quer dizer, o que demonstra uma população muito dividida, né, uma população que sofreu, grande parte da população sofreu grandes consequências por conta de todos esses anos da guerrilha, que sofreu perdas pessoais significativas com relação a próprias pessoas, né, que vieram a sucumbir por conta da guerrilha, que às vezes perderam suas terras, suas casas. Então, há muitas feridas a serem enfim, reconstruídas, né, há todo um processo interno que não é simples de resolver, né, então eu diria que olhar para um processo de 4 ou 5 anos é um processo relativamente recente, é claro que ele tem problemas, né, as ações humanas, elas são assim, se a gente pudesse, como num laboratório das ciências duras, né, das ciências exatas, se a gente pudesse isolar ali temperatura e pressão na sociedade e fazer o experimento, funcionaria diferente, mas a gente não consegue, né, a sociedade humana, ela está em constante transformação, em ebulição, todos os processos, então eu diria que há sim, obviamente, há limitações, há problemas como você mesmo apontou, do ponto de vista da própria guerrilha, do ponto de vista da atuação estatal, da mudança de governo, né, um governo de Duque que talvez tenha menos intenção de fazer esse processo de paz avançar de maneira muito efetiva, né, uma população que se sentiu desrespeitada por essa implementação do acordo de paz, né. Então, mesmo que o seu trabalho aponte essas limitações e encontre essas limitações, o que me parece que é sempre
muito positivo para que a gente avance nesses processos, né? Quer dizer, que se enxergue as limitações e que se apresente os meios de superar de uma maneira mais rápida possível, mais positiva possível, essas limitações. Mas eu te diria que se você falar das transformações e dos alcances dos acordos de paz, esse teu trabalho vai refletir muito esse processo, mesmo que dentro dele você esteja falando das limitações. Por quê? Porque dentro das transformações e dos alcances, você vai estar colocando, né, as questões que são limitantes, os desafios que aparece de ter, né? Então, acho que uma questão que você pontuou aqui é com relação às dificuldades, por exemplo, de reinserção da guerrilha na sociedade como um todo, né? De novo, eu olho para esse tipo de pesquisa, para esse tipo de tema, sempre olhando para o copo meio cheio, né, e não para o lado do copo meio vazio, assim. Então é nesse sentido que eu te faço as minhas considerações, né. Então veja, ao mesmo tempo que há dificuldade dessa reinserção social, o fato de haver criado, por exemplo, posições políticas, né, de representação na sociedade para os ex-combatentes das Farc, isso, por um lado, representa um passo muito gigantesco na consolidação desses processos. Obviamente que o Estado ele não pode estar negligente de como ele precisa caminhar, mas a sociedade, de novo, eu apontaria isso, né? A sociedade, ela vai se transformando, ela vai se complexificando. Conforme as ações vão acontecendo, você vai tendo uma sociedade mais refratária ou uma sociedade que vai mais em função, né? Acho que a gente tem a situação também da pandemia, né? Que é uma situação que certamente vai impactar de maneira muito significativa também nesses processos, por conta de uma série de questões, por conta das questões econômicas que gera, né, que está gerando em todo o mundo, mas de maneira muito significativa na América Latina, né, então países que você já tem processos convulsionados internos, países que já têm uma distribuição muito desigual de renda, países que já têm problemas sociais, isso obviamente vai fazer com que você tenha muito mais essa demonstração nesses anos que estamos, nesse segundo ano, né, de pandemia que estamos passando, né, a Colômbia também nos últimos tempos a gente viu tantas manifestações políticas, né, questionando a própria atuação do Estado. Então, acho que há uma condição de um Estado muito vulnerável do ponto de vista da segurança humana das pessoas, né? Acho que há processos que não foram, esses processos de cicatrização não foram bem definidos ainda, né? Acho que são processos em curso, que vai durar muito tempo ainda, eu diria uma geração inteira, porque você precisa que venham outras pessoas que talvez não foram tão diretamente afetadas pelo conflito e que possam, com os olhos, talvez um distanciamento um pouco maior do ponto de vista temporal, possam encarar de uma maneira diferente esse processo, né, e enxergar o processo de paz na sua integralidade, na sua totalidade, como ele deveria ser e como ele deveria ser trabalhado, né? Então, eu não tenho nenhuma pergunta específica para você, mas são mais considerações nesse sentido, né? E uma consideração final que eu queria fazer, Luciano, com relação ao seu trabalho, é assim, essa discussão é uma discussão muito importante e que me parece salutar que a gente faça e que a gente traga esses trabalhos para discussão pública, né? E a sua pergunta central de partida, né, que em que medida esse acordo de paz pode produzir transformações sociais, acho que você pode focar nessa sua pergunta para apresentar os processos de transformação social que aconteceram. Muitos deles você já destacou aqui para a gente, como essa própria incorporação dos ex-combatentes, né, ou das Farc, como um partido político dentro do Estado colombiano. Acho que esses elementos me parece que são muito importantes que você destaque como resultado nesses primeiros anos do conflito, né.
Acho que há uma bibliografia muito boa sendo produzida com relação a esse tema, sobretudo na própria Colômbia, uma bibliografia que também questiona um pouco esses processos de pacificação, né, e essa discussão. Então, acho que você pode se valer dessa bibliografia que vem sendo produzida e produzir, e chegar a um bom resultado final do seu trabalho de pesquisa, né? Uma última consideração, Luciano, não sei se você vai trabalhar especificamente com isso, talvez olhar os processos de pacificação com situações mais próximas da Colômbia e encontrar ao final do seu trabalho propostas ou sugestões de como nesses outros lugares os ex-combatentes foram reincorporados, né? De que tipo de ações o Estado fez ou propriamente organizações da sociedade civil, fizeram, que permitiram com que esses processos de fato tivessem uma pacificação e os ex-combatentes fossem mais integrados na vida em sociedade, de modo que eles não sejam induzidos ou não sejam seduzidos novamente por essa volta, né, ao mundo da guerrilha e as questões do combate, tá? Muito obrigada, Luciano, pelo seu trabalho, e foi muito bom ter ouvido essa discussão hoje de manhã aqui a respeito da sua pesquisa. Parabéns e desejo que você tenha muitos êxitos no porvir do seu trabalho aí, tá bom? Obrigado, professora Graciela, por todas as considerações, foram muito boas. Eu acho que depois, né, Fernando, eles podem, né, daí a gente pode conversar, assim, depois mais, e a gente, se você tiver algumas considerações daquilo que eu falei, daí a gente conversa mais. Foi uma satisfação, Luciano. Muito bem, agora os três trabalhos, né, o trabalho do Pedro, o trabalho do Gustavo e o trabalho do Celso e do Migon, em alguma medida tem um elemento aí de conexão, que é olhar as nossas políticas nacionais de defesa, os objetivos da Estratégia Nacional de Defesa, né, olhar esses documentos que foram tão importantes nos últimos anos no Brasil, e a publicização dos objetivos, né, acho que o Brasil carecia, demorou muito a criar o Ministério da Defesa, demorou também a publicizar os seus documentos de defesa. Isso é um elemento que sempre foi muito saudado, né, o fato de termos esses documentos públicos, né, e publicizados, e ter a ideia de atualizá-los constantemente a cada 4 anos, muito embora os 2 últimos documentos, as 2 últimas políticas efetivamente não tenham entrado juridicamente em vigor, né, por conta de que foram encaminhados ao Congresso, e o Congresso não apreciou e não foi a Presidência da República para, de fato, colocá-las em vigor, né, mas os documentos estão aí, são conhecidos e são passíveis de análise, né? Essas temáticas são temáticas muito significativas e muito importantes, então agradeço a vocês por terem submetido os trabalhos aqui ao simpósio. Pedro, primeiro te parabenizo pela publicação lá na Austral, é uma ótima revista, fico feliz que os seus resultados parciais já estejam aí a público, né, para leitura e para conhecimento e para discussão. Saúdo também você ter se empenhado em usar o Hélio Jaguaribe, que, como você já destacou, por todas as suas qualidades e as suas contribuições do ponto de vista da própria construção de como nos entendemos como um país e no processo de desenvolvimento. Então, é muito positivo esse resgate, né, um ator tão importante, e essa conexão com desenvolvimento e defesa, que é muito cara para a gente no Brasil, e é muito importante que a gente, do meu ponto de vista, né, me parece que é muito importante que ela seja implementada cada vez
cada vez mais, né? Acho que os trabalhos de vocês, três, em alguma medida, tocam numa ideia de autonomia do Brasil, né? Isso me remete a uma ideia de que papel queremos no mundo, né? Que papel queremos no mundo como atores regionais importantes. Acho que no período da Guerra Fria, no período da bipolaridade do sistema internacional, estávamos num período de rigidez, né, o que significava que havia acordos muito mais difíceis de serem feitos, né, havia dois blocos muito segmentados do ponto de vista da política internacional. Isso, de certa forma, limita a atuação de países com capacidade intermediária de atuação no cenário internacional, como o Brasil, mas nos últimos anos, essa mudança, né, ela permitiu, essa mudança de distribuição de capacidades no sistema internacional, ela permitiu um maior espaço de atuação para atores como o Brasil, né? Então, se num primeiro momento do pós-Guerra Fria se desenhou uma polaridade, uma unipolaridade do sistema internacional, né? Uma liderança muito em conteste dos Estados Unidos, por outro lado, nesse período agora de um pouco de indefinição ainda em termos de polaridade, mas muitos autores, né, vão destacar uma clara perda dessa unipolaridade tão rígida dos Estados Unidos, né, e vão olhar esse crescimento da China e crescimento da Rússia, colocando algum grau enfim, diferente de distribuição de poder nesses últimos anos, né, mas o que importa é que, mesmo que seja essa multipolaridade ainda disfuncional, ela não altera essa medida de capacidade para um ator relevante no sistema internacional como o Brasil, né, para os atores, os líderes regionais. Então, a unipolaridade deu um espaço maior a esses líderes regionais, permite que os atores líderes regionais atuem de maneira muito significativa na sua esfera de influência, né, isso é muito importante por um país como o Brasil, e como vocês demonstraram nas suas pesquisas, né, o Brasil usou essa ideia de autonomia, usou a sua estratégia nacional, não só para a sua atuação regional, mas em determinados momentos, inclusive o Brasil atua de uma maneira que ele não costuma atuar do ponto de vista da segurança internacional, que é ter uma proatividade, né? O Brasil, de maneira histórica, tem uma postura muito reativa no que se refere à segurança internacional, e nos anos sobretudo primeiro o governo Lula, né, enfim, segundo o governo Lula, o professor Villa tem uma pesquisa sobre isso, né, em que ele vai mostrar num artigo essa proatividade do Brasil, né, nas próprias ações internacionais, na segurança internacional. Então, como esses objetivos que o Brasil tratou, essa ideia de ter uma estratégia para sua inserção internacional, ela ia, obviamente, muito alicerçada na construção de um papel seu na América do Sul, mas também que extrapolava essa ideia de América do Sul. Está aqui o Celso mostrando a sua experiência em dois momentos diferentes, né, no Haiti, e essa participação do Brasil no Haiti, ela também tem essa conotação, né, mostrar naquele momento que nós tínhamos condições de desempenhar não só uma atividade muito importante na América do Sul, mas tínhamos condições de desempenhar também um ativo, né, tínhamos um ativo internacional muito significativo do ponto de vista da nossa inserção e do ponto de vista da nossa própria autonomia como atores relevantes, né. Então, nesse sentido, quando o trabalho do Pedro vem falar nessa ideia de hélice tríplice, né, para mim essa ideia é uma ideia muito cara de como nós devemos trabalhar no Brasil, nessa esfera da defesa, para conectarmos as universidades, para conectarmos as empresas privadas e conectarmos esses objetivos públicos, né, de políticas públicas que o Brasil tem do ponto de vista da defesa, e construirmos capacidades, seja elas capacidades econômicas, produção de emprego, desenvolvimento tecnológico, que tudo isso vai gerar processos que vão desempenhar uma maior autonomia para o Brasil e vão conseguir consolidar a posição do Brasil na América do Sul e no cenário internacional, né?
Quando olhando essa discussão sobre política de Estado e política de defesa, né, eu lembro que quando esses documentos começaram a ser colocados, havia uma certa percepção de euforia, né, que finalmente tínhamos uma política de Estado sobre a defesa, sobre o papel do Brasil no mundo, né. Acho que em alguma medida nos últimos anos isso se perdeu por conta talvez de uma própria conjuntura internacional, mas eu penso que o Brasil pode sim resgatar isso como uma ideia de política de Estado e não de política de governo. Essa é uma condição que seria muito favorável para o Brasil em termos de desenvolvimento econômico e em termos de construção do seu soft power, né? E que o Brasil, os atores regionais, eles olham para o Brasil em determinados momentos, esperando essa atuação do Brasil, e às vezes essa atuação do Brasil não vem, né? Então eu diria que esses elementos são muito importantes para nós construirmos uma política e para nós construirmos um processo de inserção internacional que dê aos nossos vizinhos e à comunidade internacional uma ideia de previsibilidade, de mais longo prazo nas nossas ações, né? É muito difícil quando você tem políticas erráticas que você, conforme vai mudando o governo, você não tem certeza na manutenção dessas políticas, né? Então, quando eu olho os objetivos estratégicos, as áreas estratégicas que esses documentos refletem, e aí a gente vê o contingenciamento de recursos justamente para essas áreas que vocês estão aqui estudando, né? Eu me pergunto sempre, bom, o quão estratégico é uma área que na primeira dificuldade a gente contingencia, né? Obviamente que a gente precisa levar em consideração que nós somos um país com um certo grau de desenvolvimento, mas que, por vezes, o cobertor orçamentário é, sim, de fato, curto, né? E, às vezes, a gente precisa fazer, o Estado precisa fazer algumas escolhas. Mas é isso, se quisermos construir um país autônomo, se quisermos não perder o bonde do desenvolvimento, né, da indústria tecnológica 4.0, nós precisamos considerar que precisamos definir áreas prioritárias e que essas áreas prioritárias sejam tratadas no médio prazo e no longo prazo como áreas prioritárias, né? Então, que esses contingenciamentos influenciem menos o desenvolvimento dessas ações. Por quê? Porque essas áreas são definidas como prioritárias, né? Então, isso me parece muito importante. Se olharmos os líderes regionais, nós vamos ver que essas são ações que eles de fato estão seguindo, né? Nossa, o tempo passa muito rápido quando a gente tem trabalhos muito bons para avaliar. Isso é uma injustiça, Fernando, mas tudo bem, você está fazendo o seu papel, é isso mesmo. Eu prometo. Pode continuar seu raciocínio, professora, fique à vontade. Eu prometo que eu já vou terminar em 5 minutos, vou tentar terminar, né? Então é isso, só para dizer que esses 3 temas que você se propõe, essas 3 pesquisas que você se propõe, são extremamente relevantes e são muito fundamentais nesse processo que eu estava dizendo com relação ao trabalho especificamente do Pedro, mas dos 3, que é congregar de uma maneira muito significativa a academia com as ações do Estado. Nós temos uma expertise aí, né, a criação do Ministério da Defesa gerou uma sinergia muito positiva de criação de pós-graduações na área de segurança e defesa. Há um número muito grande de pessoas formadas nessa área nos últimos anos, pessoas extremamente capazes, né, e que nós precisamos aproveitar esse investimento que o Estado brasileiro fez nessas instituições e nas bolsas de pesquisa, enfim, na formação desse capital humano e usar esse conhecimento do capital humano para trazer benefícios para o próprio desenvolvimento do Estado Nacional, né? Então, congregar esses 3 elementos como
como o Pedro estava dizendo anteriormente, fazer com que essa hélice tríplice de fato funcione e traga resultados positivos para todos de maneira muito significativa, né? Então, eu proporia ao Pedro, na continuidade do seu trabalho, pelo que ele já falou aqui, né, de certa forma, olhar para os estudos do professor Hélio Jaguaribe e trazer para a problematização desses anos, dessa segunda década dos anos 2000, né, em que nós temos um desenvolvimento tecnológico muito mais rápido, como isso gera um desafio para a autonomia do Brasil, né, justamente por conta desses contingenciamentos. Então, acho que o teu trabalho, Pedro, ele tem, assim, uma contribuição muito significativa no avanço dessa discussão e no estado da arte sobre essa ideia de desenvolvimento e de defesa, né, então eu te saúdo por isso. Com relação ao trabalho do Gustavo, depois, Gustavo, você me responde se você foi aluno no Rio Grande do professor Felipe Kern. O Felipe é um grande amigo, foi meu colega de doutorado, eu fiquei muito feliz que ele voltou para o Rio Grande. O Felipe é um grande quadro também, fico muito, muito feliz, que bom que você foi aluno dele, muito bom ver o seu trabalho aqui. Uma coisa que eu ia te propor, Gustavo, no avanço aí dessa tua pesquisa, é com relação, pelo que eu entendi, você não usou aqui até agora os jogos de 2 níveis do Putnam, e eu te indicaria demais usar. Quando você falava sobre análise, né, você vai analisar o processo decisório, você vai olhar as pessoas, você já olhou, está olhando, né, como as pessoas agiram, como os órgãos agiram, e depois você diz que você vai olhar como essa projeção internacional, né, como internacionalmente se viu essa ideia de autonomia do Brasil e a proposição e a criação do submarino de propulsão nuclear, né, como isso repercutiu. Então, eu te diria que em conjunto com a teoria que você está usando, né, de olhar o Geoffrey Thiel, que você pudesse compor com os jogos de 2 níveis do Putnam, porque você vai conseguir analisar todos os elementos, né, internos, o jogo de forças internos, você vai isolar os atores que de fato foram relevantes nesse processo, você vai entender e explicar o papel desses atores relevantes nesse processo, e com isso você vai traçar esse jogo de forças e entender como essa condição de autonomia, como essa criação, essa formação do submarino de propulsão nuclear acaba impactando nesse processo de inserção internacional do Brasil, que me parece também que esse é um elemento muito, muito positivo. Eu estou orientando também um trabalho de dissertação aqui no nosso programa de pós-graduação em Relações Internacionais, na Federal do Rio Grande do Sul, na Federal de Santa Catarina, olhei o Rio Grande aqui e acabei me confundindo, que o meu orientando também está trabalhando com o ProSub, e também, né, está apontando, como você está apontando, que é um elemento não só importante para o Brasil, mas para o Atlântico Sul como um todo, né, para essa nossa relação, e aí, de novo, destaco essa ideia da inserção internacional do Brasil, que me parece que é muito, muito significativa, é muito importante. E o trabalho do Celso, por fim, só porque é o que foi apresentado por último, mas que é tão significativo quanto a todos os outros. Celso, muito bom ver o seu trabalho aqui, um grande abraço para o seu orientador, para o Migon, o Coronel Migon, um amigo de longa data e que faz um certo tempo que eu não vejo, mas, por favor, transmita a ele os meus melhores cumprimentos, e agradecendo também vocês terem apresentado e terem submetido o trabalho aqui para o simpósio, né? Quando eu estava lendo ontem o trabalho de vocês, Celso, eu estava me lembrando muito que ao longo desse tempo, né, quando o Brasil estava no Haiti, muitas vezes eu ouvia, a gente trouxe aqui em Santa Catarina várias vezes, e ouvi em outros lugares, na BED, enfim, né, os militares falando sobre essa atuação brasileira no Haiti, sobre esse nosso modo de atuar no Haiti, né? Então, ontem, quando eu estava lendo o trabalho de
de vocês, eu fiquei pensando nisso e fiquei me lembrando dessas vezes que eu tinha ouvido, né? Acho que tem duas, assim, que eu poderia destacar, 2 ou 3 grandes contribuições no trabalho de vocês. A primeira contribuição é com relação à tua própria experiência pessoal e trazer essa experiência, né, numa espécie de história oral aí do que aconteceu. Eu acho esses registros extremamente importantes para, do ponto de vista também histórico, resgatarmos, né, num processo de curto, médio e longo prazo, olharmos essa produção do Brasil, olharmos essa participação do Brasil e o que de fato gerou para a ação internacional do Brasil, para o próprio avanço das operações de paz. Então, esse é um elemento, o primeiro elemento que eu gostaria de destacar do trabalho de vocês, né? Acho esse resgate das experiências pessoais riquíssimo, né? Esse é um elemento muito importante. Eu lembro quando trazíamos, por exemplo, os militares que tinham ido ao Haiti ou as outras operações de paz para falar para os nossos alunos, né, o quanto era importante essa troca e essa interação de você ter a experiência daquele que foi ao terreno, porque às vezes estudamos teoricamente uma discussão sobre como são as operações de paz, quais os problemas, quais as grandes dificuldades, e quando nos deparamos com alguém que foi, conseguimos casar esses 2 elementos, e isso é muito importante do ponto de vista da construção do conhecimento, da solidificação dessa posição do Brasil no mundo, né, e da importância que o Brasil sempre teve nas missões de paz da ONU, e que penso que com a sua atuação no Haiti, né, que ainda merece muitos estudos, né, com um contingente tão grande, me corrija depois se eu estiver errada, mas pela primeira vez na história nós tivemos um contingente tão grande participando de uma operação, né. Então, também é um ponto de inflexão aí na própria participação brasileira nas missões de paz da ONU, o que nós devemos destacar e devemos estudar mais e entender mais esse aspecto, né? Então, eu queria destacar com relação a isso. Uma outra questão que eu gostaria de destacar é com relação a essa ideia que vem desde lá de 2011, eu lembro ainda lá no governo Dilma, né? Esqueci o nome do diplomata que levou isso à ONU, a essa discussão sobre a responsabilidade ao proteger, né, essa discussão que foi muito importante e que se transmite, né, se transfere nesse Brazilian Way of Peacekeeping, que você está nos relatando aqui, que vocês estão estudando, né? Então, essa discussão, que ela é uma discussão por um lado, do ponto de vista analítico, do ponto de vista de como as missões de paz precisam ser estruturadas para tratar aquelas pessoas, né, os nacionais do país que vão receber as missões de paz. Então, acho que essa é uma discussão do ponto de vista conceitual importante, porque é isso, porque os conceitos precisam ser modificados para que no terreno elas sejam implementadas, mas o relato que você nos traz aqui é que mesmo antes da própria consolidação como uma atuação ou como uma construção dentro das operações de paz, o Brasil implementou ela na prática, né? Então, isso me parece que é uma questão fundamental que o trabalho de vocês traz aqui como contribuição, e por isso eu saúdo o trabalho de vocês e espero que faço votos de que vocês encaminhem para uma revista, né, quando o avanço do trabalho permitir, porque essa discussão é muito, muito importante, né? E me parece que, por fim, a última questão que eu gostaria de destacar do trabalho de vocês é com relação àquilo que você foi destacar lá, o final da crescente responsabilização das Forças Armadas brasileiras nas operações de paz, né? Acho que com essa mudança, como eu estava falando antes, não só da reconfiguração do poder no sistema internacional, mas também a própria ideia de pensar o uso da força no sistema internacional, de considerar as novas disputas que se colocam, né, que a gente viu nessas últimas 2 ou 3 décadas se colocando, e os desafios, então, para as Forças Armadas Nacionais dessa atuação, me parece que consolidar a atuação do Brasil nessas operações internacionais é de fato muito importante. Isso contribui para a autonomia do Brasil, isso contribui para uma inserção internacional
autônoma do Brasil, e isso é de fato muito importante a saudar, né? Eu não sei, Celso, se você poderia fazer algum comentário depois, obviamente que isso não é especificamente da sua pesquisa, mas como você já participou de operações de paz, se você pudesse nos dizer um pouco como está a posição do Brasil hoje, quer dizer, para onde estamos olhando, estamos de novo pensando em privilegiar alguma outra ação, o que o Brasil, né, como está essa atuação do Brasil nas operações de paz e como enxergamos o nosso porvir agora, nesse atual momento e talvez nos próximos anos, de uma maneira muito imediata, da participação brasileira nas operações de paz. Então, acho que esgotei meu tempo, já passei do tempo que o Fernando tinha me dado, e gentilmente me permitiu uns minutos a mais. De novo, eu gostaria de saudar os trabalhos de vocês e dizer que, do meu ponto de vista, foi uma manhã muito produtiva. Espero que as contribuições sirvam também para alicerçar e para levar os trabalhos e as pesquisas de vocês adiante. Já aproveito também para desejar sucesso a todos e esperar revê-los em breve em outros eventos, espero que presencialmente, né, embora o Enabed, por exemplo, que imagino que todos vocês estarão, já não vai ser presencial, já sabemos disso, né, mas esperamos que o ano que vem possamos voltar a fazer eventos presenciais. Então, muito obrigada a todos. Obrigado, professora Graciela. Imagina, é sempre um prazer ouvi-la e não se preocupe com a questão do tempo, não. Isso aqui é só para a gente se basear, mais ou menos, né? Então, agradeço muito os comentários da professora, são comentários que eu julgo fundamentais, né, para o aprimoramento dos trabalhos, como para a construção de trabalhos futuros. Nesse sentido, então, agora nós vamos passar para a parte da tréplica, né, dos autores, na mesma ordem de apresentação, então, Luciano, Pedro, Gustavo e o Celso. Nós teríamos, a princípio, 5 minutos, né, mas peço que vocês fiquem entre 3 a 4 minutos, assim, para a gente ter um tempo razoável e conseguir finalizar no tempo correto, né? Então, para valorizar as contribuições da professora, a gente vai ter esse tempinho um pouquinho mais reduzido. Então, com 3 minutos eu vou avisá-los, ok? Então, fique à vontade, Luciano. Na verdade, eu não tenho nenhuma ponderação mais para fazer, só agradecer a professora Graciele Pagliari, né? Eu já tive contato com publicações suas sobre a Colômbia, me lembrei agora, e fiquei super feliz, falei, nossa, que honra, né? E aí eu fui olhar lá na minha pasta de bibliografia, é você mesmo, então muito obrigado. Na verdade é isso, agradecer pelas considerações, acho que foram muito ricas para a minha pesquisa, vai me ajudar bastante, né, nessa reta final da elaboração da dissertação, e acho que é isso, agradecer, não sei se os colegas têm alguma outra coisa também para pontuar. Eu queria falar um pouco, né, sobre o trabalho do Celso, que eu achei bem interessante também, parabéns, sobre Brazilian Way of Peacekeeping. Na verdade, parabéns pelo título, achei muito legal também esse título. E o trabalho, né, que é bem similar com o meu, só que com uma visão, né, em relação a operação de paz no Haiti. Eu estudei bastante a operação de paz da ONU na Colômbia, né? E é isso. Obrigado, professora, e parabéns para os colegas. Obrigado. Pedro? Bom, agradeço mais uma vez pela participação, agradeço imensamente os comentários da professora Graciela, parabenizo os colegas pelos trabalhos ótimos, né, realmente muito, muito interessantes. Gostaria de ler depois os trabalhos completos. Eu gostaria de destacar um ponto que a professora trouxe, né, que eu acho realmente bem interessante de seguir na pesquisa, né, que é trazer esses estudos do Hélio Jaguaribe, né, para essa última década, né, para o desenvolvimento das tecnologias 4.0. Né. Eu tenho me debruçado também, né, até por pelo histórico da minha formação, né? Eu também sou engenheiro, né, de telecomunicações, e haverá um trabalho aqui no simpósio, né, que vai ser apresentado, se não me engano, amanhã, falando sobre os cabos submarinos, né, e a relevância estratégica disso, o cuidado estratégico que se deve ter, né? E a gente tem acompanhado as disputas entre Estados Unidos e China em relação
na questão comercial, mas principalmente em relação às telecomunicações, a questão dos semicondutores, a questão do desenvolvimento dessa tecnologia de ponta, né? E onde se insere o Brasil nisso, né? Eu acho muito importante quando a gente traz que, apesar da Política Nacional de Defesa e a Estratégia Nacional de Defesa serem políticas de Estado, né, elas acabam sofrendo influência dos governos, né, elas sofrem revisões a cada 4 anos, e aí, a depender da conjuntura internacional, da conjuntura econômica, das diretrizes de cada governo, né, a revisão dessas políticas acaba sofrendo, principalmente com as questões orçamentárias, né? Então, como é que você consegue, tendo esses objetivos estabelecidos, né, como é que você consegue conciliar isso com questões orçamentárias? Isso envolve também uma visão em relação ao desenvolvimento, à economia, né? Assim, qual é a linha econômica que o país vai seguir, né? A gente sabe, por exemplo, que os Estados Unidos eles não têm nenhum problema na relação do Estado com as empresas e com o desenvolvimento tecnológico, com o desenvolvimento militar, porque é fundamentalmente uma questão de segurança nacional, né? Então, também é uma questão de projeção de poder, né? Porque isso tem a ver com o pensamento estratégico deles, né? Mas é fundamental a questão da segurança nacional, né? Então, os investimentos públicos, a relação do Estado com as universidades e com a indústria de defesa, para os americanos é fundamental, né? Isso aí e não muda muito em relação a ser um governo republicano ou um governo democrata, né? Então, isso é algo que a gente precisa pensar aqui no Brasil, né? Então, eu gostei muito da sugestão da professora, né? Eu vou dar atenção a isso, né, nas minhas próximas pesquisas e relacionar isso com os estudos do Hélio Jaguaribe, né, e procurar ver como isso dialoga, né. Então, agradeço muito as contribuições, para mim foi um grande privilégio estar aqui com vocês nessa manhã, ouvir o trabalho dos demais colegas, e estou à disposição também no futuro, para outras participações em simpósios e também para troca, né? Pode ser por e-mail, futuramente, com os colegas que se interessarem por essa temática também. Obrigado. Posso ir já? Gustavo? Sim. Tá. Bom, eu queria agradecer a professora, não a conhecia, né? Fiquei feliz de saber que conhece o professor Felipe. O Felipe não foi meu orientador de TCC, mas foi meu orientador do primeiro ano ao 3º ano de graduação. Mesmo no intercâmbio, ele estava comigo, assim, à distância, né? Enfim, tenho grande apreço pelo Felipe, porque foi ele que me introduziu nas questões do mar, assim, né? Acho que ele é um grande entusiasta do mar e como orientado que fui, eu também fiquei, assim, muito envolto nessas questões. Bom, eu não tenho muito a falar sobre os comentários. Eu queria agradecer o que a senhora sugeriu sobre o Putnam. Eu já tinha ouvido falar de uma amiga do mestrado agora sobre o Putnam, e ela me comentou que talvez acrescentasse no meu trabalho, mas acho que eu não dei muito ouvido, né, para ela. Mas agora, vindo de alguém que tem um pouco mais de experiência, eu acho que eu deveria ter ouvido um pouco mais a minha amiga. Eu agradeço. E o meu trabalho atual, só para contextualizar, né, eu estudo a primeira política de defesa nacional, lá de 96, e as contribuições que se deu para as Forças Armadas quando ela propõe um equilíbrio, né, entre civis e militares para se pensar a defesa e para se executar projetos, né, para a defesa. E é mais ou menos isso que a professora menciona, né? Essa ideia de previsibilidade das ações é o objeto do meu estudo, né? Eu tento prever, a partir daquele momento ali, as ações que o Estado brasileiro
tomaria, né? É óbvio que eu crio um cenário fictício, eu adoro essa história de projeção de cenários que não existem, para projetar a teoria e ver como a prática se deu de fato, né? Como poderia ter dado e como de fato se deu. E é isso, eu agradeço a oportunidade, espero vê-los mais vezes em outras mesas por aí. Obrigado. Ok, Celso? Bom, agradeço aí as observações da professora Graciela, né? Todas muito pertinentes. Vou trabalhar em cima de todas elas. Obrigado, professora. Vou retransmitir a saudação da senhora ao Coronel Migon, né, meu orientador e coautor desse artigo, né, sob orientação dele. Agradeço as palavras do Luciano. Obrigado aí pelas considerações. Muito feliz, né, em ter gostado aí do trabalho. Professora, sobre a pergunta da senhora, o que eu posso retransmitir, que é o que eu sei, né? O comandante do Exército, ele fez uma palestra semana passada para os alunos do ECM e comentou sobre a participação, né, do Brasil em futuras operações de paz, né, e nos passou que é uma prioridade do Exército, né? Mas é um momento complicado aí, a participação não depende só das Forças Armadas, né, depende de vários setores do governo e principalmente, né, no momento de pandemia aí, a parte orçamentária complica um pouco. Então, o que nos foi repassado é que é uma prioridade, né? A volta das operações de paz, né? Das Forças Armadas em operações de paz, mas não há um posicionamento aí quando, como, nem onde, devido aí à conjuntura atual. Tá? Agradeço demais as observações e muito feliz em ter participado do simpósio. Obrigado. Amigos, nós encerramos aqui a nossa primeira mesa do simpósio. Eu agradeço a participação de todos os senhores e a professora Graciela. Agradeço também ao cumprimento rigoroso do tempo por parte dos apresentadores, né? Isso é importante para que a gente tenha um bom andamento do simpósio. E vou passar uma informação aqui para vocês, que são os apresentadores, né? Que se quiserem modificar os trabalhos finais ou aqueles que não entregaram, poderão entregar. Nós temos a data limite, então, até o dia 23, agora do mês de julho, para que esses trabalhos sejam publicados nos anais do evento. Então, aqueles que quiserem fazer essas modificações, fiquem à vontade.